Estamos juntos novamente. É sempre um prazer muito grande. Continuando na senda de lhes falar de mitos, principalmente de mitos hoje africanos, eu vou lhes falar a respeito de Ubaloaê e Omulu. São entidades do panteão africano que, a partir de agora, eu começo a discorrer. O Baloaê e o Mulu é o orixá, são orixás da cura das doenças físicas e espirituais. Afinal, para que possamos afinar o nosso discurso desde já, o que vem a ser um orixá? Orixá são divindades dos povos africanos incorporadas por muitas religiões brasileiras de matriz africana, tendo sido consagrados primordialmente a um determinado elemento da mãe natureza e o desenvolvimento consequente da própria humanidade. Ou ainda, segundo Pierre Verger, que foi um antropólogo e um etnólogo francês extremamente culto, extremamente viajado, foi iniciado no candomblé aqui na Bahia, aqui no Brasil, né? Na Bahia. Os orixás, que seriam os orixás, segundo Pierre Verger, seriam os nossos ancestrais humanos que foram divinizados. Imaginem a honra. Nossos ancestrais humanos que foram divinizados, quer por suas sabedorias, quer por suas bondades, quer por seus sensos de justiça extremamente extremados, por suas bravuras e forças espirituais. E esses, segundo Verger, não submeteram-se à morte, tendo se encantado. Lembram do Jorge Amado, que falava muito dos encantamentos dos orixás, das pessoas, enfim. Eles se encantaram e tiveram assegurados domínio sobre os fenômenos da natureza, além de outros aspectos, tais como a caça, a metalurgia, a guerra e até mesmo a maternidade. O caso de Ubaloaê ou Omulu é uma espécie de orixá dual. Então, quando eu falar de um ou falar de outro, ou quando eu vou falar só de um, o Baloaê ou o Mulu, é uma coisa só. O seu domínio deles é sobre a terra, que é seca, ardente e rígida, e até mesmo a morte. Ou seja, os domínios de Omulu, de Obaloaê, se estendem até a morte. O Baloaê, ou Omulu, são filhos de Oxalá, que já era casado, e de Nanã, orixá da lama, dos pântanos, que conduziria não só o nascimento e os mortos às suas moradas. Espero que a coisa tenha ficado clara até aqui. Por esse motivo, o casamento anterior de Oxalá, o Baloaê barra o Mulu, ou o Mulu barra o Baloaê, nasceu feio, frágil, franzino, e por essa razão Nanã o abandonou à beira-mar, para que ele fosse levado pelas ondas do mar. Estando ali, bebezinho, foi mordiscado pelos caranguejos e por outros bichos que circundam as praias, tendo o corpo parcialmente dilacerado, à exceção dos seus braços, seus bracinhos, bebê, e das suas perninhas. E fato que o tornou introspectivo e um tanto mal-humorado no decorrer de toda a sua vida. Quando bebê, lá largado pela Nanã, foi socorrido pela orixá Iemanjá, que o criou, tendo daí, a partir daí, se coberto por palhas para esconder as cicatrizes, tendo por esta razão uma quisilha. O que é quisilha? É uma versão espontânea, mojeriza, com abacaxi. Por quê? Por causa da pele rugosa do abacaxi, que lembravam a ele, ao Mulu, Baloaê, as feridas da infância.
Uma outra tradição nos ensina que nenhum ser humano pode ver o Baloaê sem as vestes de palha. Por quê? Haja vista o seu brilho intenso, qual o nosso sol, sendo capaz de ver no mais recôndito, no mais interior de nossas almas, e se apresenta sempre curvado, como quem sente imensa dor e sofrimento. Ou seja, ele exteriorizava corporalmente, fisicamente, toda a dor, todo o sofrimento que lhe carregava aos ombros. Mas afinal, por que o Baloaê e o Mulu? Na verdade, tratam-se do mesmo orixá, um mais velho, o Mulu, e um mais novo, o Baloaê. O sincretismo religioso identifica o Baloaê como São Lázaro e o Mulu como São Roque, sendo saudado ambos, ou um só, os dois, pela expressão atotô, que significa silêncio, silêncio. Eis que se está invadindo o seu sagrado espaço. Quando se invoca o Mulu, se diz atotô, porque se está invadindo o espaço de pai, o Mulu, o pai, o Baloaê. O dia da semana consagrado ao Baloaê e ao Mulu é a segunda-feira, seu mês é agosto, e é quando se comemora o Olubagé, a sua festa, que se constitui numa belíssima cerimônia. Suas ervas são a mamona e o cambará, e a pipoca, pipoca, é a sua oferenda preferida, eis que lembram ainda e também as feridas da sua primeira infância, já superadas, e através do qual se pede as curas. Por quê? Porque a pipoca, quando espoca, é um grãozinho que espoca, que fica aquela pipoca que nós conhecemos. E lembravam a ele as feridas que ele tinha tido, as cicatrizes que ele portava. Para os pedidos de cura, são espargidas pipocas pelo corpo, que devem ser estouradas a seco, sem óleo, sem nada, sendo que as suas cores são o branco, o vermelho e o preto, ou ainda o amarelo e o preto. Muitas histórias referem o Baloaê ou Mulu como preocupados com as doenças e com os pobres, carregam sempre as suas lanças de madeira e os seus xararás, feito com nervuras das folhas das palmeiras, ornado com pequenas cabaças que contêm os remédios para as curas e que servem para espantar tudo aquilo que, aquelas energias ruins, aquelas energias malévolas, ensinando sempre que todas as dificuldades podem e devem ser superadas com coragem e vontade de viver. Consta, em uma das suas inúmeras tradições, que certa feita, passando por uma aldeia com suas vestes de palha, pediu água e comida. E, infelizmente, lhe foi negado, pois não o reconheceram, ainda que tenha ficado cristalina aí a falta de caridade. A partir de então, terrível seca se abateu sobre aquela aldeia onde lhe tinham sido negados um copo d'água, uma tigela de comida, enfim. E uma terrível seca se abateu sobre a aldeia, e fez com que os habitantes se lembrassem que tudo decorreria, desde então, na negativa de dar água ao andrajoso que lhes pedira. Arrependidos, foram até o homem vestido com palhas e lhes deram o que anteriormente lhe tinha sido negado. Tendo então o Baloaê, o Mulu, entrado na aldeia e tudo se transformou em vida novamente. Tendo-lhes pedido que jamais negassem água e comida a quem quer que fosse. Até hoje aqui no Brasil tem uma tradição que quando se bate a porta, pode me dar um copo d'água, pode me dar um prato de comida, jamais deveremos negar. Nem que tenhamos de reduzir o nosso prato, mas ofereçamos, doemos
o prato de comida, um copo d'água, uma cadeira, porque não se sabe de onde essa pessoa vem e para onde ela vai. Voltando à sua terra, depois de sair dessa aldeia que lhe tinha sido negado a comida e a bebida, o Boloaê chega e encontra a sua aldeia em festa, com muitas comidas, bebidas, danças. Tímido como ele era, fica ao longe, só observando. Até porque se despira das palhas. E os habitantes da aldeia não o reconheceram sem as vestes costumeiras, se horrorizaram, se espantaram com as suas cicatrizes. Passado algum tempo, contudo, ainda que temerosos, o convidaram para entrar, comer, beber e dançar. Aí, deixando de lado toda a sua timidez, dança maravilhosamente, encantando a todos, e só aí então é reconhecido como o orixá Ubaloaê Omulu. Enfim, passamos a concluir que o Ubaloaê Omulu, ainda que reja a morte, que se chama Iku, o instante da passagem desse mundo material para o mundo espiritual, o desencarne, não castiga nem pune ninguém. Muito menos nem a lei divina faz. Eis que apenas conduz ao devido lugar os espíritos recalcitrantes. A morte, a Iku, na verdade representa o fim de uma jornada de tudo aquilo que a gente atentou contra a vida, matando a doença, os desequilíbrios de toda ordem, restaurando a saúde em seus múltiplos aspectos. Saúde aqui que eu me reporto é a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, enfim, todos esses aspectos que envolvam saúde. Espero estar sendo claro onde é que eu estou querendo navegar aí, né? Quem atenta espiritualmente contra o outro está, na verdade, matando o amor que o outro tem em si. Quem cria fake news está, ao fim e ao cabo, matando o conhecimento e propiciando o desvario da mentira, do caos, ensejando notícias e males de toda a ordem. Aí então o Baloaê, o Mulu, age paralisando tais entes, paralisando tais espíritos, materiais ou espirituais, que creem estar sendo vítimas de perseguições espirituais, de feitiços e de tantas outras coisas mais, quando na verdade estão sendo cobrados pela justiça divina a se realinharem no caminho do bem. Enfim, sendo o Boloaê, o Mulu, o cuidador dos espíritos caídos, havíamos de reconhecer neste orixá maravilhoso a representatividade imensa do amor, pois eu creio, e devemos todos entender assim, que uma só gota de amor pode resgatar um oceano de ódio, de rancores e de desajustes. Atotô, meu pai, atotô. Muito obrigado. Até semana que vem, se Deus permitir e Ele adquirir, sejamos felizes, pois estamos neste mundo para nos tornarmos cada vez mais e mais melhores, até chegarmos a sermos semelhantes ao nosso Cristo. Paz e bem, bem e paz. Da escuridão, lida no seu manto todo branco em meio à procissão. E eu quero aliviar teus pedir amor e proteção. Meu pai Oxalá é o rei, é a minha
até na música popular brasileira, o Mulu, o Baloaê são cantados em prosa e verso. Nessa época do lançamento dessa música, eu morava em Salvador. Aquele cheiro de mar, aquela maresia, aquele cheiro característico da Bahia, me encanta até hoje. Tantas vezes eu possa, tantas vezes eu volto à Bahia. A Totô, meu pai.